Como eu já mostrei para vocês, então, esse aqui é o projeto. Como você pode notar, ele tem cores bem características, né? Que é esse rosa e esse azul aqui. E além de alguns outros detalhes. Então, para isso, a gente pode definir um tema para o nosso projeto. Existem duas maneiras que a gente pode fazer de forma bem simples utilizando o Styled Components. Uma é utilizando o Theme Provider do próprio Styled Components. E outra é utilizando as variáveis do próprio CSS, as chamadas CSS Variables ou CSS Custom Properties, que são essas variáveis aqui que dentro do próprio CSS a gente consegue definir e também consegue utilizar. Então, o que eu vou fazer vai ser por esse caminho, assim a gente facilita o nosso código. Caso você não queira utilizar o Styled Components, você continua podendo utilizar de forma muito simples e prática as CSS Variables, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, dentro do nosso Styles, onde a gente tinha os estilos globais, o que eu vou fazer é criar aqui um root. Esse root aqui, ele significa raiz, né, no CSS, e ele serve para que a gente consiga passar para todo mundo as variáveis e a gente consiga reutilizar essas variáveis. E aí, eu já tenho algumas variáveis definidas, eu vou só copiar e colar aqui dentro, certo? Que são algumas de cor, o highlight, que é o rosa, o background, que é o azul, e o white, que não é bem branco, mas é próximo do branco, além de uma largura máxima do container e alguns tamanhos que a gente vai utilizar, certo? Tenho isso daqui definido, o que eu vou fazer já logo de cara é o seguinte, eu vou definir aqui, para o nosso body, por exemplo, eu já vou definir o nosso background e a nossa cor, né, padrão. Então, eu vou vir aqui, vou botar background, e aí para a gente utilizar uma variável, você coloca var e você chama aquela variável. No nosso caso, traço, traço, background. Opa, ele botou aqui dois tracinhos que já tinha, certo? E além do background, eu vou também passar a color. E da color aqui, eu quero o white, certo? E aí, ele já vai preencher pra gente o white aí. Eu também vou fazer o seguinte, aqui, já como uma definição por padrão, logo abaixo do body, eu vou definir alguns valores padrões para o P. Então, eu vou botar aqui que o P vai ter um font size padrão de 2 rem, com line height aqui de var medium, certo? E o nosso A, eu vou colocar que ele vai ter a cor padrão já daquele nosso highlight, certo? Que é o rosinho, ok? Fiz isso daí, salvei e vou mandar rodar o comando yarn dev para poder levantar o projeto, certo? Levantei o projeto aqui, vocês vão ver que o fundo já está azul, a cor do texto já está branca, e se vocês quiserem testar, vocês podem vir aqui em main, ok? E fazer o seguinte, eu tenho o H1 aqui, ao invés do H1, junto com o H1, eu vou botar aqui, por exemplo, uma div, certo? Porque a gente sabe que sempre tem que ter um pi, e aí logo após o H1, eu vou botar também um A, como link, certo? Fiz isso, salvei e ele tem que estar aqui, ó, rosinha, direitinho. Os tamanhos vão variar, né? Ele está até bem pequenininho aqui, mas a gente vai configurar esses tamanhos aí para ficarem de acordo, ok? Se você quiser deixar o tamanho default aqui, tanto para o P quanto para o A, você pode botar P,A e aí ele já vai pegar esse tamanho aqui como default para todo mundo. E aí o nosso A fica maiorzinho aqui, ok? Então a gente já tem aí as variáveis de cor definida e também de espaço. Como pode ver, foi bem simples de configurar. E no próximo vídeo, então, a gente vai começar a fazer algumas alterações também para os nossos componentes, para a gente já ir montando as nossas páginas.